Alô, galera do Descomplica! Beleza? Bom, o objetivo do nosso encontro de hoje, dessa aula de hoje, é um objetivo cheio de mérito, cheio de importância. Porque, afinal de contas, você deve estar ligado que essa parte de ecologia toda ela é extremamente importante para o Enem. E talvez um dos aspectos mais importantes que apareça em biologia, em química, em geografia, é a parte de desequilíbrio ecológico, é a parte de poluição. Por isso que a nossa meta aqui, com os vídeos que você vai ver a seguir, é tentar descomplicar essa parte de poluição do ponto de vista da biologia, falando então nesse módulo sobre a poluição atmosférica. O que o homem vem fazendo com a atmosfera do nosso planeta e os impactos que a gente pode esperar a partir desse desequilíbrio ecológico. E a gente começa logo pelo mais importante de todos, o que mais aparece no vestibular, o que aflige mais hoje os cientistas, que é o efeito estufa. Bom, o que é esse efeito estufa? Eu acho que é muito importante que você enxergue que essa estufa que a gente está falando aqui, essa estufa na qual o planeta ele se transformou, é como se fosse uma estufa de vegetação, aquela que em países temperados é construída com plástico ou com vidro para o cultivo de plantas tropicais. Tanto que efeito estufa em inglês é greenhouse effect. Em espanhol é efecto invernadero, invernadero. Por que greenhouse ou invernadeiro? Porque são essas casas de vegetação para que as plantas resistam quando o ambiente, o clima, ele se torna mais frio. O que faz uma estufa? Uma estufa, ela permite que a luz penetre, mas retém o calor, retém os infravermelhos, fazendo com que esse ambiente ele se torne mais quente. Professorada, 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 é o homem que causa o efeito estufa? Não. O efeito estufa ele é natural. E que bom que existe o efeito estufa. Senão às noites, imagina, sabe, não tem uma estufinha para segurar a onda, segurar o calor, quando anoitecesse, ia ser sinistro. Ia cair demais a temperatura, o que talvez inviabilizaria a vida no nosso planeta. Mas o que acontece então? Graças ao CO2, ao vapor d'água e a vários outros gases que estão na atmosfera, o calor ele fica retido, tamponando as variações térmicas do nosso planeta. Isso é bom, gente. O efeito estufa é bom. É graças a ele que a gente pode estar aqui agora. E qual é o papel do homem nisso, então? A importância é que o homem, aparentemente malvadão, graças às queimadas, à queima de combustível fóssil, à construção de hidrelétricas que vão estar inundando áreas de floresta, que quando decompostos liberam CO2 para a atmosfera, termoelétricas, que muitas vezes queimam combustível fóssil, a diesel, a gás natural, tudo isso vem aumentando cada vez mais o CO2 da atmosfera. Então, aliado ao fenômeno natural, o homem vem intensificando, agravando o efeito estufa, e aí é óbvio que a gente vai colher uma série de consequências. Quais as consequências desse agravamento do efeito estufa? O que aparece nos documentários? Derretimento da calota polar, o ursinho polar está nadando, nadando, morrendo afogado, extinção dessas espécies que dependam do frio para poder sobreviver. O aumento do nível dos oceanos faz o que com os ecossistemas costeiros? Acaba tomando ecossistemas costeiros como manguezal e restinga. O aumento da temperatura, o aumento da evapotranspiração pode tornar difícil o acesso à água doce em algumas regiões do nosso planeta. Na Amazônia, que é uma floresta tropical pluvial, o aumento da evapotranspiração pode transformar a Amazônia em um grande cerrado, seria a savanização da Amazônia. Então as consequências, elas são muito diversas. E o que a gente pode fazer para evitar isso? É lógico, tentar gastar menos energia para diminuir a pressão sobre a construção de termoelétricas, de hidrelétricas. Quanto menos energia a gente gastar, teoricamente, menos a gente depende dessas usinas de geração de energia e menos gases estufa serão liberados para a atmosfera.
mas principalmente desenvolver outras fontes de energia que sejam mais sustentáveis, como a solar, como a eólica, como a maré motriz, geotérmica e até mesmo a nuclear, porque a nuclear tem seus problemas, com certeza. Agora, embora tenha os seus problemas, ela não emite CO2, ela não emite gases de estufa. E uma outra coisa que eu acho que todo mundo aqui pode fazer, e várias empresas já vêm pegando esse filão, é tentar fomentar o reflorestamento. Porque quanto mais a gente refloresta, mais árvores crescem. Isso significa que a taxa de fotossíntese no planeta está aumentando, a fotossíntese que tira o CO2 da atmosfera, que joga oxigênio na atmosfera e que permite que a planta ganhe biomassa, convertendo um carbono, que era um carbono que estava no ar, em um carbono orgânico das estruturas vegetais. Bom, já estou até esperando um monte de gente comentando aí no vídeo. Mas isso, efeito estufa, são países desenvolvidos que querem fazer com que países como o Brasil industrializem-se menos. É uma teoria da conspiração, essa é uma hipótese. Mas eu já vi que talvez o nosso planeta esteja à beira de uma glaciação, gente. Era do gelo, esquilo maluco, Sully, preguiça louca. Talvez, tá? Então a gente não tem como afirmar qual é o papel do homem nesse superaquecimento global. E aí, até para deixar isso um pouquinho no ar, eu botei aqui 2 gráficos, tá? É lógico, gente. Eu fiz os gráficos mais para você ter uma ideia qual é a condição em que a gente vive hoje. Se eu quiser te comprovar que, ó, o papel do homem é crucial no efeito estufa, eu mostro um gráfico como esse aqui de cima, em que você tem a variação da temperatura do planeta em amarelo e a variação da concentração de CO2 em branco. A gente observa que, principalmente no fim do século XIX e ao longo do século XX, houve um aumento vertiginoso na concentração de CO2, acompanhado com aumento da temperatura global. Meu povo, normalmente é isso que cai no vestibular, né? O Descomplica, ele está voltado para a sua formação, sim, mas ele tem aí como o principal objetivo a sua aprovação no vestibular. Então, isso aqui é o que deve cair. Que você faça a associação entre o gás carbônico, o metano e o aumento da temperatura global. E, principalmente, a associação do papel do homem com a queima de combustível fóssil com o aumento dessa temperatura. Agora, uma outra coisa que é factual é esse gráfico aqui de baixo. É que se a gente aumenta a escala temporal, não de 300 anos até hoje, mas sim de 4 bilhões de anos até hoje, a gente observa que a variação na concentração de CO2 sempre existiu. E a variação na temperatura global sempre existiu. Então isso aqui, na verdade, gente, é só uma rabeirinha do gráfico aqui de baixo. Então, repara, esse aumento aqui, ó, da temperatura em nada teve a ver com o homem. Nem esse, nem esse, nem esse. Em nada tiveram a ver com o homem. Então, não há como afirmar que esse aumento da temperatura global que aparentemente vivenciamos hoje tem o homem como protagonista de modificação climática do nosso planeta. Eu acho que essa discussão é importante, mas, novamente, para o vestibular, o principal é isso aqui. Beleza? Vamos entender agora como é que funciona o tal buraco da camada de ozônio.